Oi, pessoal, tudo bem? Gostaria de falar só um pouquinho com vocês a respeito de comunicação celular. Então, como é que as células se comunicam umas com as outras? O que seria essa comunicação celular? Seria a capacidade de uma célula influenciar na atividade de outra célula. Tá? De certa forma, dirigir a atividade de outra célula. Nesse contexto, a gente fala em células sinalizadoras, né, que está representado aqui, que está produzindo uma molécula, sintetizando e secretando uma molécula de sinalização, que vai ser um ligante, vai ser uma molécula sinalizadora. Essa molécula pode ser uma proteína, pode ser um peptídeo, que é uma sequência de aminoácidos menorzinho, que não chega a formar uma proteína, pode ser um lipídio, tá? Então pode ser vários tipos de moléculas que são liberados, então, por essa célula por essa célula sinalizadora, e atingem uma outra célula, que nós vamos chamar de célula-alvo, que vai responder a esse sinal. Quando esse sinal chega nessa célula, em alguns casos ele pode entrar diretamente dentro da célula e ter uma ação lá dentro, mas em muitos casos esse sinal ele não chega a entrar na célula, mas existe um receptor de membrana, uma proteína que fica na membrana dessa célula, e que quando esse sinal se liga nesse receptor, ocorre uma mudança conformacional nesta molécula, e isso faz com que essa célula aqui internamente se modifique. Eu já vou mostrar isso um pouco melhor para vocês, e dê uma resposta. O que seria essa resposta? Essa resposta vai depender de que célula é essa, de que sinal é esse que chegou, em que tecido essa célula está, em que órgão esse tecido está, que momento ali fisiológico isso está acontecendo. Então tem uma série de fatores que vão influenciar em que tipo de resposta, mas sempre vai haver uma resposta. Exemplos: essa célula pode responder secretando uma molécula. Ela pode, por exemplo, passar a expressar um determinado gene, e a partir disso então ela faz uma transcrição, uma tradução, e ela produz uma nova proteína. Essa proteína pode ficar dentro da célula mesmo, fazendo parte do citoesqueleto. Ou então essa proteína pode ser uma molécula que vai ser secretada. Ou então pode ser que ela já tinha sintetizado essa molécula e ela estava numa vesícula de secreção. E agora esse sinal que chegou vai fazer com que ela libere esse sinal para fora, faça um processo de secreção desse produto. Ou então pode ser que esse sinal induza essa célula a se multiplicar, fazer mitose, né, fazer uma proliferação celular. Ou então esse sinal pode fazer com que essa célula entre em apoptose. Tá? Ou que essa célula altere o seu citoesqueleto de modo que ela consiga migrar, ela vai se modificando sua forma, interagindo de forma diferente com a matriz extracelular, por exemplo, e ela vai migrando. Tá? Ou então ela estava migrando e ela para de migrar, ou ela estava proliferando e ela para de proliferar. Então vocês estão vendo que tem uma série de respostas possíveis, dependendo aí de uma série de fatores que nós não vamos detalhar. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse momento é que existem células sinalizadoras que produzem uma molécula sinalizadora, e existem células-alvo e que essa célula-alvo vai responder. E se essa célula não tiver um receptor de membrana? Se ele não tiver um receptor, seja de membrana ou seja interna, simplesmente essa célula vai ignorar esse sinal e não vai responder. Por isso que às vezes em algum tecido, algumas células respondem e outras não a um determinado sinal. Quando esses sinais chegam na membrana dessa célula, então aqui a gente tem representado uma célula, a membrana aqui em laranja, e a gente vê vários receptores de membrana diferentes. Percebam que um deles aqui é a integrina, que é aquela molécula que possibilita a ligação desta célula na matriz extracelular, né? Então ela pode ser uma célula epitelial que está se ligando ali na lâmina basal, ou ela pode ser, por exemplo, um fibroblasto que está se ligando na matriz extracelular ao redor, né, que o próprio fibroblasto produziu. Essas são, além de serem moléculas de ligação, de adesão, elas são moléculas de comunicação também. Mas existem outras que são só de comunicação, né? Então elas são receptores de membrana, que quando um sinal não está presente, elas ficam ali paradinhas. Mas a partir do momento que o sinal chega e se liga nesta molécula, isso induz mudanças internas que vão fazendo com que determinadas proteínas ou outras moléculas que estão presentes dentro da célula, aqui no citoplasma,
sejam ativadas ou sejam desativadas, né? Vão sofrer alterações em cascata, em sequência, uma vai ativando a outra, que vai desativando a outra, que quebra uma, que junta a outra, várias mudanças aqui moleculares que vão acontecendo, que levam então essa célula à resposta final. Nesse caso está representado, ó, a ligação aqui de um determinado sinal fez com que esta célula entrasse em apoptose. Ou uma ligação lá num outro receptor fez com que esse sinal fosse transmitido aqui para dentro da célula, até que levou essa célula a expressar um determinado gene, e isso fez com que essa célula entrasse em mitose, em proliferação celular. Então, desta forma, as células respondem aos sinais que chegam. Essas várias vias de sinalização internas aqui na célula, todo esse processo nós chamamos de transdução de sinal. Então, o sinal chega na membrana e acontece essa transdução até chegar à resposta final, né, que pode variar, como nós já vimos. Tá? Para vocês entenderem um pouco disso, eu vou mostrar alguns vídeos para vocês. Então, vamos lá. Bem, então como nós vimos, acontece essa comunicação entre as células e essa comunicação pode ocorrer de várias maneiras. Se essas células estiverem bem próximas umas das outras, justapostas, né, como nós vemos aqui nesse último desenho aqui na letra D. Então essas duas células são justapostas, elas têm as suas membranas, aqui o desenho fica fora de proporção, tá, gente? Essas moléculas de membrana, elas não são tão grandes assim, então parece que a célula está distante, mas é porque está fora de escala, tá? Então, considerando que essas moléculas são bem menores, vamos considerar que essas células estão justapostas, ok? Então, nós temos aqui esta célula que é sinalizadora, ela tem na sua membrana aqui, por exemplo, uma proteína que é uma molécula de sinal, está ligada na membrana, ela faz parte da membrana plasmática. E a célula-alvo, que é vizinha dela, também tem outra molécula de membrana que se encaixa perfeitamente nessa daqui, que é um receptor. Então, elas estão juntinhas ali, membrana com membrana, interagindo. Vamos dizer que elas ainda não estavam ligadas e essa célula-alvo aqui, por exemplo, ela estava proliferando. Vou dar um exemplo, tá? Ela estava proliferando porque ela tinha recebido já um outro sinal diferente que fez com que ela se dividisse. Então, ela começa a dividir, até que ela encosta nessa outra célula que tem a molécula de sinal e encaixa ali. E quando ela encaixa, isso vai desencadear uma transdução de sinal que vai informar para ela que ela tem que parar de se dividir. A gente fala isso por inibição de contato. Ela entrou em contato ali, isso foi um sinal, opa, cheguei no meu limite, é aqui. Eu sou uma célula do tecido, de um determinado tecido, que quando encontra outro tecido precisa parar de se dividir, porque esse é o meu limite, ali começa outro tecido. Esse é um exemplo, tá, dessa tipo de comunicação dependente de contato, que a gente também chama de justácrina. Às vezes a célula sinalizadora, ela não está tão próxima assim das células-alvo, tá? Como a gente observa aqui nessa letra B. Então a célula sinalizadora, ela libera esse sinal, ao invés do sinal ficar na membrana dela, ela secreta esse sinal para o meio extracelular. Muitas vezes isso aqui é um tecido conjuntivo, pode ser um tecido epitelial também.
mas digamos que fosse um tecido conjuntivo, então nós teríamos uma matriz extracelular. E esse sinal se difunde e vai chegar às células-alvo, que não necessariamente estão grudadas nela, não são vizinhas diretamente, mas são células que estão mais ou menos próximas, não pode estar muito longe, porque o sinal tem que se difundir pela matriz, né? Então, se a célula estiver muito longe, o sinal não chega até lá, elas têm que estar mais ou menos próximas. Esse tipo de sinalização a gente chama de parácrina. E nós temos ainda um outro tipo de sinalização, que nós chamamos de endócrina, quando a célula sinalizadora e a célula-alvo estão bem longe. Imagine que a célula sinalizadora está lá no cérebro e a célula-alvo está lá na glândula suprarrenal, ou está lá na glândula tireoide, ou está lá no dedão do pé, né, ou está lá no testículo, no ovário. A célula sinalizadora lá no cérebro, ela consegue alterar o comportamento da célula-alvo, que está bem distante. Como é que esse sinal chega da célula sinalizadora até a célula-alvo? Pela circulação sanguínea. Essa molécula sai dessa região onde ela foi produzida, vai pela circulação sanguínea até chegar na célula-alvo. Gente, como que ela encontra uma célula-alvo tão distante? Ao acaso, essas moléculas são jogadas na circulação e vai para onde? Para todos os lugares onde o sangue for. Não tem uma distinção para onde vai. Como é que ela sabe que ela tem que agir lá no dedão do pé? Ela não sabe, ela simplesmente vai para toda a circulação sanguínea. Mas digamos que só a célula do dedão do pé tem o receptor para essa molécula, só ela vai responder. Se tiver outras células do corpo que também têm um receptor, elas também vão responder, talvez não da mesma forma que a célula do dedão do pé. Pode ser que a célula do dedão do pé responde entrando em apoptose, enquanto que a célula lá do fígado responde entrando em mitose, tá? Porque elas têm um histórico ali diferente, um repertório diferente. É um assunto um pouquinho mais complexo, essa regulação, a gente não vai entrar nesses detalhes. Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero que vocês entendam o que acontece no processo inflamatório. No processo inflamatório, nós temos uma série de células, principalmente células ali do tecido conjuntivo, mas também células epiteliais, do endotélio, da epiderme, de uma série de tecidos que emitem determinadas moléculas, secretam determinadas moléculas que podem agir de uma forma parácrina ou também de uma forma endócrina, mas que podem agir de uma forma local, né? Então de uma forma parácrina, ou de uma forma sistêmica, de uma forma endócrina, tá? Aqui, na sinalização endócrina, vocês estão vendo que está escrito aqui hormônio, né? Quando as células que produzem esse sinal, que vai funcionar de uma forma endócrina, ou seja, atingindo células distantes, distante do local de produção, esse sinal, em geral, nós chamamos de hormônio. E quem produz o hormônio, a célula que produz o hormônio, ela está numa estrutura que nós chamamos de glândula endócrina. Então, pode ser a glândula hipófise, a glândula tireoide, o pâncreas, as suprarrenais, as gônadas, né, testículos e ovários, todas essas são glândulas endócrinas, órgãos que têm células que produzem moléculas sinalizadoras que atingem células-alvo longe do local de origem. Porém, durante o processo inflamatório, nós temos uma série de células produzindo moléculas que podem agir localmente ou sistemicamente, mas elas não foram produzidas por glândulas endócrinas, elas foram produzidas por células individuais que estão lá no tecido conjuntivo. Algumas células podem ser leucócitos, como aqueles que estavam no sangue e migram para o tecido conjuntivo. Também temos células residentes do tecido conjuntivo e do próprio tecido, dos tecidos epiteliais, que produzem moléculas de sinalização. Nesse caso, a gente não chama essas moléculas de hormônios, mas sim, muitos deles nós vamos chamar de citocinas. Então, as citocinas são moléculas de comunicação que são produzidas por quem? Por células residentes do tecido conjuntivo, como macrófagos e fibroblastos e mastócitos, que são células residentes no tecido conjuntivo, ou, no caso aqui, granulócitos, neutrófilos, basófilos e eosinófilos, que produzem, então, essas moléculas que nós chamamos de citocinas. Citocinas, então, são moléculas
de comunicação que podem agir de uma forma parácrina, ou seja, nas vizinhanças, ativando outras células, fazendo com que outras células-alvo que tenham, então, receptor para essas moléculas respondam de uma determinada forma, produzindo uma substância, se dividindo, proliferando, morrendo, migrando, tem uma série de respostas possíveis, ou também elas podem agir de uma forma sistêmica, né, de uma forma endócrina, embora elas não sejam consideradas hormônios. Então elas vão cair na circulação e atingir células que estão mais distantes, células-alvo que estejam mais distantes. Dentro das citocinas, nós podemos ter também as quimiocinas, que são moléculas que induzem outras células a se aproximar daquele local. Então elas fazem uma quimioatração. A resposta que vai ser desencadeada por esse sinal é atrair outra célula para aquele local. Tá? Daí a gente vai chamar de quimiocinas. Aqui um exemplo, né? Nós temos aqui, por exemplo, os linfócitos T, eles se comunicam aqui com os linfócitos B, e essa comunicação vai fazer com que os linfócitos B se diferenciem em plasmócitos. A primeira resposta que o linfócito B dá é se diferenciar em plasmócito. E aí o plasmócito vai se tornar uma célula secretora de proteínas, um tipo específico de proteínas que são as imunoglobulinas, que são, na verdade, os anticorpos, né? Então, essa comunicação do linfócito T com o linfócito B, em última instância, levou à produção de anticorpos, tá? Então, é um tipo de resposta possível. Existe, então, uma série de citocinas, uma das que a gente mais fala são as interleucinas, existem vários tipos de interleucinas que afetam, então, outras células, e quando a resposta desencadeada por esse processo faz com que a inflamação, o processo inflamatório aumente, nós dizemos que elas são citocinas pró-inflamatórias. Então, essa sinalização celular vai fazer com que aumente o processo inflamatório. Então, por exemplo, vai fazer com que aquelas células liberem mais outras citocinas, que elas atraiam para o local outras células de defesa e assim por diante. Em alguns casos, as células liberam o que nós chamamos de citocinas anti-inflamatórias. Elas vão barrar o processo de inflamação. Por quê? Geralmente para dizer, chega gente, já foi o suficiente, já respondemos, já eliminamos o agente, né, o antígeno que chegou aqui, a bactéria, o vírus, pronto, já eliminamos, ou então já providenciamos aqui o que precisava para eliminar esse antígeno. Agora a gente pode desligar o alarme e pode parar de produzir essas moléculas sinalizadoras. Então é um sistema de controle. Existe então essa regulação, né, de tocar o alarme e de desligar o alarme depois que tudo foi, que as providências necessárias foram tomadas. Então agora que vocês já entenderam um pouquinho como funciona esse processo de comunicação celular, o que é uma citocina, até lá!